Numa era que prometia, assim, nos libertar com tecnologia, automação e eficiência, porque a sensação geral é de que a gente está correndo numa esteira, na velocidade máxima, sem chegar a lugar nenhum e, sabe, prestes a desmaiar. Pois é. A exaustão virou o ar que a gente respira. E é um paradoxo que não faz o menor sentido, né? Mais ferramentas, mais cansaço. Hoje, a gente vai investigar justamente esse mistério. Isso. A nossa fonte é um material fascinante de Gevandro Barros chamado Buda e o Burnout, a arte de não se destruir trabalhando. Exato. A missão aqui é quase a de um detetive, o crime, a nossa exaustão coletiva. E a pista principal é um texto que usa uma sabedoria de milênios para desvendar esse enigma moderno. Uhum. A ideia é entender o burnout não como uma falha pessoal de alguém, mas como um sintoma de algo muito, muito maior. E a premissa central do texto já começa quebrando tudo. Ele argumenta que a nossa cultura de produtividade tóxica não é só difícil. Ela viola princípios básicos da natureza humana. Viola? O que vamos fazer aqui é desconstruir a ideia de que burnout é fraqueza para reenquadrá-lo como o texto sugere, um profundo e talvez até necessário desalinhamento com nós mesmos. Então, vamos começar pela cena do crime. O texto abre com uma frase que é um soco no estômago. Nunca se trabalhou tanto e nunca se esteve tão cansado. É forte. Ele diz que o burnout não é um acidente, mas um colapso silencioso, um sintoma coletivo. O que isso significa na prática? Que não é um problema meu, mas de todos nós. Exatamente. A ideia é tirar o peso da culpa individual. Não é sobre uma pessoa que não aguentou o tranco. Certo. É sobre um sistema inteiro que normalizou um tranco que é insustentável. O texto usa uma imagem muito forte. A sociedade moderna chama exaustão de comprometimento e chama esgotamento de sucesso. Nossa. É uma inversão completa de valores. A gente aprendeu a usar o cansaço como uma medalha de honra, sabe? Um selo de dedicação, é o famoso "tô na correria", dito quase com orgulho. E isso nos leva à tese central do material. O burnout não é fraqueza. É o resultado de ignorar os próprios sinais por muito, muito tempo. Isso. E para explicar essa dinâmica, o autor busca um conceito do budismo. Avidya, que se traduz como ignorância. Mas isso é crucial. Não há ignorância no sentido de falta de informação, de ser burro. Não é intelectual, então. Não, o texto define como uma ignorância existencial. Ok, ignorância existencial. Vamos desempacotar isso. É como se a pessoa virasse um autômato, um executor de tarefas, e esquecesse que tem alguém pilotando o corpo. Exatamente essa imagem. Como isso se manifesta no dia a dia, além do cansaço óbvio? É a perda de contato com a própria experiência interna. É viver tão focado no futuro, na meta a ser batida, no projeto a ser entregue, na promoção, que se abandona completamente o agora. Uhum. No dia a dia, isso se manifesta como aquela sensação de chegar ao fim do dia e não lembrar direito do que fez. A pessoa comeu, mas não sentiu o gosto da comida, conversou com pessoas, mas não estava realmente ali, presente. O corpo está ali, mas a consciência está em outro lugar. E nesse piloto automático, a gente vai ignorando uma lista de coisas, né? O texto menciona algumas. Sim, é uma lista que vai se acumulando, você ignora os sinais do corpo, ignora a fadiga da mente, ignora o vazio que começa a crescer, ignora a desconexão com o sentido do que está fazendo. É um autoabandono em câmera lenta. E essa ignorância existencial que você mencionou, imagino que o primeiro lugar onde ela se manifesta, onde a gente sente na pele, literalmente, é no corpo, certo? O texto é bem direto nisso. Totalmente. A frase-chave é "pare antes que o corpo pare você". E o autor ressalta que isso não é um slogan de autoajuda. É uma lei natural. Uma lei natural? Na perspectiva budista que o texto apresenta, o corpo é o primeiro campo da consciência. É o nosso contato mais direto e honesto com a realidade do momento. A mente é especialista em criar narrativas, em se enganar, em dizer "só mais um pouco, eu aguento". O corpo não mente. O corpo não mente. Ele simplesmente sente. Ele é o nosso sistema de alarme mais primitivo.
E quais são os sinais que o texto aponta como os primeiros avisos, aqueles que a gente se torna mestre em ignorar? A lista é quase um checklist da vida, né? Aquele cansaço que não passa com uma noite de sono, a tensão nos ombros e no pescoço que vira sua moradora permanente, Sei bem. a irritação por coisas mínimas, a insônia, dores de cabeça ou de estômago que aparecem do nada, a dificuldade de focar em uma única tarefa e, por fim, uma apatia. Uma sensação de tanto faz. São os sussurros do corpo. Exato. O texto descreve que, se os sussurros não são ouvidos, o corpo começa a gritar. E se os gritos são ignorados, ele simplesmente desliga o sistema. É o colapso. E o autor finaliza esse raciocínio com uma frase que me pegou. Destruir o corpo em nome do desempenho é uma forma sofisticada de ignorância. Isso subverte completamente a lógica do sacrifício pelo sucesso. Pois é, a citação exata é: nenhuma clareza surge em uma mente exausta, nenhuma sabedoria floresce no excesso. Ele está dizendo que a nossa busca por performance, ao destruir nosso veículo principal, que é o corpo, é a estratégia mais estúpida possível. É como tentar correr uma maratona furando os pneus do próprio carro. Exatamente essa a analogia. Ok, o cenário está montado. A gente se ignora, o corpo grita. E o texto aprofunda o diagnóstico usando um dos pilares do budismo, as 3 raízes do sofrimento humano. E aplica isso diretamente ao nosso ambiente de trabalho. Sim, e é uma aplicação brilhante pela simplicidade e precisão. As 3 raízes são apego, aversão e ignorância. Segundo o texto, o burnout é a tempestade perfeita criada pela união dessas 3 forças no contexto profissional. Certo. Vamos por partes. O apego. A gente pensa em apego a dinheiro, a um cargo, é por aí. É menos do que isso. E ao mesmo tempo mais sutil e poderoso. É o apego à imagem de ser produtivo. A validação externa que vem com a entrega. A imagem. É a necessidade de provar o próprio valor através do que se faz. O eu se funde com o resultado. Se o projeto vai bem, eu sou bom. Se vai mal, eu sou um fracasso. É um apego à identidade de pessoa que entrega. Entendi. É o vício em ser visto como competente, indispensável. E a aversão, então, seria o oposto. A aversão a parecer preguiçoso. Exatamente. É a aversão a tudo que ameaça essa identidade. A aversão ao descanso, que é visto como fraqueza. A aversão à pausa, ao silêncio. A aversão a dizer não sei ou não consigo. É verdade. Vem a ignorância, que já falamos. A ignorância sobre os próprios limites. Então a combinação é explosiva. Eu me apego a uma imagem de sucesso, tenho pavor de qualquer coisa que me afaste dela, como descanso, e para manter isso, eu ignoro todos os sinais de colapso. É a fórmula exata para o esgotamento. O texto é categórico ao afirmar que esse ciclo nunca terminará bem. Não é uma possibilidade, é uma certeza matemática. Agora, um ponto importante para a gente não cair em armadilhas. O texto deixa claro que a crítica não é o trabalho ensina. O budismo não é uma filosofia que prega a preguiça ou a desistência. De forma alguma. A questão central não é o que ou o quanto, mas o como. O problema não é o trabalho, é a inconsciência no trabalho. Ah, boa distinção. O autor faz uma distinção genial. Você pode trabalhar muito e estar presente, ou trabalhar pouco e estar ausente. O veneno não está na quantidade de horas, mas na qualidade da consciência que se leva para essas horas. E o que seria, na prática, trabalhar ausente? É o que a gente já falou do piloto automático. É isso, mas o texto vai além. Ele descreve como uma forma de autoabandono, quase uma dissociação. É quando seu corpo está ali, digitando, mas sua mente está em 5 outros lugares. Na reunião de amanhã, na briga de ontem. Exato, na ansiedade pelo resultado, seu coração não está naquilo. É como tentar encher vários baldes ao mesmo tempo com um único copo d'água. A energia se fragmenta, a atenção se dispersa, o sentido se perde. Entendi. O burnout, nessa visão, não é um azar, é a consequência lógica e inevitável dessa fragmentação crônica. O diagnóstico é assustador. A gente se ignora, o corpo grita, entramos nesse ciclo de apego e aversão. Confesso que dá uma sensação de beco sem saída.
O texto oferece alguma luz no fim do túnel? Por onde se começa a sair disso? Sim, e o principal antídoto apontado é a atenção plena, ou famoso mindfulness. Mas o texto faz questão de resgatá-lo da prateleira de modismo de bem-estar e colocá-lo no lugar de um mecanismo de proteção, quase uma ferramenta de sobrevivência. Como sistema de alarme interno. Exatamente. A atenção plena é o que te permite ouvir os sussurros do corpo antes que eles virem gritos. Ela funciona como um sensor de fadiga. Antes da luz vermelha do painel do carro acender, a atenção plena já te dá um aviso de que o motor está superaquecendo. Uhum. É a habilidade de perceber que se está atravessando um limite invisível. A pessoa em burnout perdeu essa habilidade, ela só percebe quando o motor já fundiu. E essa ideia de evitar os extremos, o superaquecimento ou o motor desligado, nos leva a outro conceito budista que o texto explora: o caminho do meio. Isso. O autor faz um contraste muito claro entre os dois extremos que a nossa cultura oferece. De um lado, a produtividade tóxica, o viva para trabalhar. Do outro, a desistência total, o chutar o balde e largar tudo. Certo. O caminho do meio é apresentado como uma terceira via, uma via de maturidade. Mas descansar sem culpa, que é uma das definições que o texto dá para esse caminho, parece o maior desafio de todos. A nossa cultura nos treina para sentir culpa ao descansar. O texto dá alguma pista de como começar a desconstruir isso? Ele sugere que a desconstrução começa ao se reconhecer o descanso, não como ausência de trabalho, mas como parte essencial do trabalho. Parte do trabalho. Assim como um músico precisa do silêncio entre as notas para criar a melodia, nós precisamos da pausa para criar algo de valor. O texto propõe ver o descanso como um ato de inteligência estratégica, não de preguiça. Descansar sem culpa é entender que a recuperação é o que permite a performance sustentável. Faz todo sentido. O burnout, por definição, é sempre um sinal de extremo. Extrema cobrança, extrema expectativa, extrema desconexão. O caminho do meio é esse resgate do equilíbrio. O autor, Gevandro Barros, também humaniza a questão ao admitir que ele mesmo esteve perto do burnout. Ele diz que foi por excesso de identificação com o fazer e por romantizar o cansaço. Isso mostra que ninguém está imune, né? Essa parte é fundamental porque tira a discussão do campo teórico. Mostra que mesmo pessoas com um propósito e que amam o que fazem podem cair nessa armadilha. Exato. O problema não é a falta de paixão, mas a fusão da identidade com a capacidade de entrega. E isso expande o foco do indivíduo para o sistema. O texto é enfático ao dizer que o burnout é uma doença cultural que recompensa o excesso. Nesse contexto, ele fala em trabalhar com desapego. Isso soa bem na teoria, mas num ambiente competitivo, desapego ao resultado pode ser facilmente interpretado como falta de comprometimento. Como o texto concilia isso com a realidade de uma avaliação de desempenho, por exemplo? Essa é a questão de $1 milhão e o autor aborda isso de frente. O desapego proposto não é indiferença, é o que ele chama de liberdade interior. Liberdade interior. Ele ensina um artesão mestre. Ele se dedica 100% a criar a peça mais perfeita que consegue, com toda a sua técnica e coração. Mas uma vez que a peça está pronta e entregue, ele não fica obcecado se o cliente vai usar como peso de porta ou colocar no museu. O valor, a excelência, estava no ato da criação. Entendi. O foco é no processo. Exato. Desapego é isso, entregar o seu melhor, se dedicar ao processo, mas sem que a sua autoestima e seu valor como ser humano dependam daquele resultado específico. Então, paradoxalmente, o profissional que cultiva esse desapego pode até performar melhor. Sim, porque ele não age movido pelo medo da falha ou pela necessidade de provar algo. Ele age a partir de um lugar de centramento. E isso nos leva a uma das ideias mais radicais do texto, a de que o próprio colapso do burnout pode ser um chamado à consciência. Um chamado. Parece mais uma demolição, para ser sincera. Como? É uma demolição que te força a olhar para os alicerces. O esgotamento total te obriga a parar, porque não há mais escolha. E nessa parada forçada, a pessoa é confrontada com as perguntas essenciais que a correria ajudava a evitar. Por que eu estou fazendo isso?
de verdade. Exato. O que eu estou tentando provar e para quem? O que eu estou evitando sentir ao me manter ocupado o tempo todo? A crise, nesse sentido, se torna uma oportunidade brutal, mas real, para a lucidez. Certo, o diagnóstico está claro, a filosofia por trás também. Vamos para a parte prática. Além do mindfulness, que outras práticas budistas o texto sugere como antídotos para esse ciclo de violência interna? As práticas são simples na forma, mas profundas no efeito. Vamos pegar umas 2 ou 3 para detalhar. A primeira, e mais básica, é a atenção à respiração. É a âncora. Quando a mente está a mil, voltar a atenção para o ar entrando e saindo por 60 segundos funciona como um reset. Ok. Outra é a presença corporal. Enquanto trabalha, sentir o contato dos pés no chão, o peso do corpo na cadeira, isso tira a pessoa do mundo abstrato da mente e traz de volta para a realidade física do agora. E ele menciona as pausas conscientes, que é algo que todo mundo fala, mas talvez de um jeito errado. Exato. O texto enfatiza que uma pausa consciente não é parar de trabalhar para rolar o feed do celular. Isso é só trocar um tipo de estímulo por outro. É verdade. A pausa consciente é parar por 2 minutos, fechar os olhos se possível e não fazer absolutamente nada. Apenas observar o que está presente. É criar pequenos bolsões de não fazer ao longo do dia. E por fim, o mais importante, a compaixão por si mesmo. Tratar a si mesmo como trataria um amigo. Exatamente. Em vez da autocrítica feroz a que estamos acostumados. E a ideia é que essas práticas não eliminam o estresse ou o trabalho duro. Não, elas eliminam a violência que a gente aplica a nós mesmos no processo. Elas mudam a nossa relação interna com o que está acontecendo. A mensagem final do autor é direta e poderosa. O trabalho deve sustentar a vida, nunca consumi-la. É um lembrete de que talvez a exaustão não seja um fim de linha, mas um desvio de rota forçado, um convite para recalcular e voltar para si mesmo. Sem dúvida, é a ideia de que o colapso, por mais doloroso que seja, pode ser o início de uma reconstrução, uma chance de construir algo mais autêntico e, principalmente, mais sustentável. Para encerrarmos, qual seria uma reflexão final que podemos extrair desse material? Algo para quem nos ouve continuar processando. Olha, o texto argumenta de forma convincente que o burnout nasce de ignorar os sinais do presente em favor de uma meta futura. Essa lógica de sacrificar o agora pelo depois é a raiz da exaustão profissional. Certo. A reflexão provocativa que fica é: se essa mentalidade é tão destrutiva na nossa carreira, em que outras áreas da vida estamos aplicando a mesma fórmula tóxica? Relacionamentos, saúde, criatividade. Quantas coisas estão sendo silenciosamente erodidas pela mesma crença de que a vida de verdade só começa depois que? Depois que? Depois que a promoção vier, depois que os filhos crescerem, depois que as dívidas forem pagas. O que de fato a gente está perdendo enquanto vive nesse eterno depois que, por definição, nunca chega.